Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre radiciação. Então na primeira questão você tem o seguinte: na operação a raiz quadrada de 64 igual a 8, pede-se o radicando, a raiz e o índice. Só para você relembrar, o índice de radiciação é esse número que fica aqui na parte de fora do radical. Quem é o radical? É esse símbolo que parece com um V, certo? Então quem fica aqui na parte de fora, aqui, esse número pequeno, ele é índice de radiciação. Esse número que fica dentro do radical, ele é o radicando. E o resultado da sua radiciação é a raiz, certo? Então, por exemplo, na operação raiz cúbica de 125 igual a 5, pede-se o radicando, a raiz e o índice. Qual é a solução disso? Se ele está pedindo radicando, a letra A, ele está pedindo o número que está dentro do radical, no caso, 125. Então, está aqui a solução, 125. A raiz. Quem é a raiz? É o resultado da radiciação. No caso, 5, né? Então, letra B, 5. O índice, ele está pedindo o índice de radiciação. Se a gente olhar aqui e comparar, né? Você vai ver que o índice de radiciação, esse número pequeno aqui do lado de fora do radical, no caso, é 3. Então, as respostas do nosso exemplo são essas, e é com base nisso que você responde a primeira questão. Segunda questão. Justifique as igualdades. Então, em cada item aqui, ele quer que você justifique por que está certo. Como é que a gente faz isso? Exemplo. Justifica a igualdade raiz quarta de 625 igual a 5. Se você der uma olhada aqui, né, quando você estiver lendo a explicação digitada, você vai ver que a dica que eu dei foi que você pegue a raiz e eleve ao índice de radiciação que tem aqui. Então, se você quer verificar se a raiz quarta de 625 é 5, você vai elevar 5 à quarta, certo? Você vai ter o 5 elevado a 4. E aí você vai calcular. Quem é 5 elevado a 4? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625 de fato. Então, realmente, a raiz quarta de 625 é 5. É dessa forma que você verifica. Outro exemplo. Justifique a igualdade. Raiz quinta de 1024 igual a 4. Solução. Como é que você vai fazer isso? A mesma ideia. Você vai elevar o 4 a esse índice de radiciação 5 aqui, né? Vai ficar 4 elevado a 5. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes seguidas, que dá 1024. Se você fizer 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4, 256, e 256 vezes 4, 1024. Terceira questão. Encontre a raiz quadrada dos seguintes números quadrados perfeitos. Então, nessa questão aqui, ele quer que você encontre a raiz de cada um desses, de 49, de 81, 121 e 225. A dica que eu dou para vocês, principalmente não só para essa questão, mas para ajudar nas outras questões dessa atividade e em questões futuras, é que vocês façam o seguinte: calcule os 15 primeiros quadrados perfeitos, começando do 1. Então, eu já fiz 3 aqui para você, então só você vai fazer do 4 até o 15, certo? Eu já fiz 3 para você ter uma ideia do que a gente quer aqui. Então, você tem 1 elevado a 2, né? 1 ao quadrado. É 1 vezes 1, que é 1. Então, isso significa que a raiz quadrada de 1 é 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E você vai fazer esse processo até 15. Você pode até dizer o seguinte: ah, mas é muita coisa. Certo, mas quando você faz esse exercício até o 15, certo? Isso vai te ajudar a memorizar alguns quadrados perfeitos e algumas raízes ao mesmo tempo, que vai te ajudar em outros problemas, certo? Que aí você não vai precisar calcular de novo. Você já vai ter feito isso e você vai estar habituado com aqueles resultados, certo? Então, é interessante que você faça isso até o 15. Então, já fez até o 3, você continua. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. E você vai seguir isso até o 15. Quarta questão. Para cada valor atribuído à letra A, calcule o dobro de A ao quadrado e a raiz quadrada de A. Então, em cada item desse, ele quer que você faça essas 3 coisas. Você calcule 2 vezes A ao quadrado e a raiz de A. Vejamos um exemplo. Para A igual a 49, calcule. Então, se você observar, essa aqui é a letra A da questão, né? Já resolvi ela aqui como exemplo para vocês. Então, se A é igual a 49, ele quer que você calcule o dobro de A, o A ao quadrado e a raiz de A. Então, vamos lá. O dobro de A vai ser 2 vezes 49, porque A é 49 aqui, né? E 2 vezes 49 é 98.
A ao quadrado é 49 ao quadrado, que é 49 vezes 49, que dá 2.401. E, no caso da raiz quadrada de A, como 7 ao quadrado é 49, segue que raiz quadrada de 49 é 7, certo? Então, se você tiver feito a terceira questão seguindo essas ideias aqui, com certeza você vai conseguir resolver essa questão na parte da raiz facilmente, porque você já vai ter calculado os quadrados perfeitos e suas respectivas raízes quadradas até o 15 ao quadrado, certo? Então, como foi dito, realmente ajuda você nos outros exercícios. Quinta e última questão. Com o auxílio da calculadora, descubra primeiro a soma dos quadrados e depois a raiz quadrada da soma de cada item abaixo. Então, o que é que você vai fazer em cada item desse? Você vai calcular esses quadrados, calcular a soma e você vai, em seguida, extrair a raiz quadrada do resultado. Vamos ver um exemplo. Então, se você observar aqui, eu coloquei a letra C e vou resolver ela como exemplo para vocês seguirem para os outros. É justamente a mesma ideia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o 9 ao quadrado. Na calculadora, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, né? Você vai digitar essas teclas, 9 vezes 9, e o resultado é 81. O 12 ao quadrado, mesma ideia. 12 vezes 12 vai dar 144, certo? E aí você vai somar esses dois resultados, 81 e o 144. Quando você soma 81 com 144, dá 225. E aí, em seguida, né, você extrai a raiz quadrada desse resultado. A raiz quadrada disso aqui vai ser justamente a raiz quadrada de 225, porque você já fez a soma, né? Deu 225. Então, você digita na calculadora o 225 e a tecla da raiz quadrada. E obtém como resultado o 15, porque 15 vezes 15 é 225, certo? E é seguindo essa ideia que você resolve a quinta questão. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.